Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu gostaria de ler esse texto com você, surpreendente, esse texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, da conversão de Saulo de Tarso, que se torna o apóstolo Paulo. E gostaria de ver com você a verdadeira conversão e seus frutos. A verdadeira conversão e seus frutos. E antes de iniciar a leitura, seria importante você e eu perguntarmos, talvez você nunca tenha perguntado, mas é importante a gente perguntar, por que o registro desse evento, do momento da conversão de Paulo, de Saulo, ele é repetido 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Ele é descrito no capítulo 9, o próprio evento. Depois, no capítulo 22, o apóstolo Paulo, na cidade de Jerusalém, toda apinhada contra ele vai e fala novamente desse momento da conversão dele, como Deus o salvou, ok? E no capítulo 26, diante do rei Agripa, ele então conta novamente essa questão da sua conversão, como Deus o salvou. Então, veja, a importância desse evento é muito significativa para o livro. Por exemplo, o momento do Pentecostes não se repete 3 vezes no livro. Aconteceu no capítulo 2, ninguém fala mais do assunto. A conversão, a saída da igreja e indo pela primeira vez entre os gentios, no caso de Atos capítulo 10, lá com Cornélio, fala uma vez, também não se repete. Outro texto importante, Atos 15, quando o concílio de Jerusalém se reúne para decidir como alguém é salvo, entendendo aquilo que as Escrituras dizem, entendendo aquilo que Cristo ensinou, o Evangelho, como alguém é salvo. No capítulo 15 só fala uma vez e não se repete. Então veja, há uma importância muito grande nesse evento que nós vamos ver agora, que é a conversão do apóstolo Paulo, por alguns motivos bem significativos. Eu acredito que o primeiro motivo é porque ninguém perseguiu a igreja como Saulo de Tarso, ok? Ninguém até aquele então, ninguém tinha perseguido a igreja de uma forma tão emblemática como Saulo. Mas tampouco houve, aí no segundo motivo, uma conversão tão dramática como essa do próprio apóstolo Paulo, ok? Não houve uma conversão tão poderosa, tão dramática como essa aqui de Saulo. Outro motivo, aí seria o terceiro motivo, é que Saulo se torna o líder, Paulo se torna o líder de todo o movimento cristão entre os gentios. Então ele é o líder de maior expressão do movimento da pregação do Evangelho fora de Jerusalém. Ele é o nome que encabeça toda a liderança desse movimento de evangelismo, ok? O outro motivo, o quarto motivo que eu acredito que é bem importante, é que esse livro, segundo alguns estudiosos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi uma defesa do apóstolo Paulo, escrita por Lucas, a ser apresentada ao imperador, quando Paulo apela no próprio livro, apela para defender-se diante de César, de Augusto, e ele como cidadão romano poderia fazer isso, mas ele precisaria apresentar uma defesa da sua vida e de tudo que ele estava fazendo. E o livro Atos dos Apóstolos conta exatamente isso, tanto o nascimento dessa igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus, até o desenvolvimento da extensão do Evangelho, chegando até a Europa, e Paulo aqui no caso, preso, sob custódia, mas em liberdade, falando ousadamente o Evangelho de Cristo em Atos.
e capítulo 28. Então, provavelmente, esse relato repetido da vida de Paulo, da conversão de Saulo, e o enfoque do próprio livro, na vida dele, a partir do capítulo 9 agora, o foco do livro, vai gradativamente tomar a vida de Paulo e os outros apóstolos somem. Por isso que o livro Atos dos Apóstolos não seria tão adequado, porque até o capítulo 8 realmente mostra Jerusalém, Judéia e Samaria, mas a partir do capítulo 9 vai mostrar mais a vida de Paulo, e os outros apóstolos somem. A partir do capítulo 15 ali ninguém ouve mais nem o nome de Pedro, de Tiago, de mais ninguém praticamente. Então há um foco muito grande na pessoa de Paulo, e por isso falar dessa conversão, esse relato da salvação de Saulo como uma evidência de transformação, do impacto que estava acontecendo não apenas na vida de Saulo, agora de Paulo, mas de cristãos no mundo inteiro daquele então, mostraria para o imperador e para todas as pessoas que lessem o livro o poder maravilhoso do Evangelho. Aqui estão algumas razões porque esse relato de Atos capítulo 9, da salvação, da conversão de Saulo, se repete 3 vezes no livro, que é algo que não acontece com outros eventos emblemáticos do próprio livro, movimentos e eventos assim, que são excepcionais no livro, mas que não se repetem várias vezes. Então vamos para o texto, depois desse pequeno detalhe. Olha lá, Atos capítulo 9, versículo 1. Eu vou lendo e expondo para você. Eu vou ver os elementos da verdadeira conversão e os frutos, os primeiros frutos de uma verdadeira conversão. Diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, ou sumo sacerdote, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho de Jesus, do Senhor, que moravam ali, tanto homens como as mulheres. E é assim, meus irmãos, que a conversão apoia qualquer um de nós. Obviamente, Deus não salvou você, como o texto vai relatar aqui, que o sol apagou nesse dia, ok? Onde Paulo vai contar que a luz que brilhou sobre ele brilhava mais que o sol, e era meio-dia. Então, uma coisa extraordinária. Ele ouviu a voz do Senhor, ele viu Jesus. Enfim, você não foi salvo assim, a sua conversão não foi assim, e cada um foi salvo de uma única maneira, de uma maneira diferente. Cada um tem uma particularidade, porque o Espírito de Deus, quando salvou a mim e a você, salvou cada cristão em todo o mundo, salvou a cada um de nós dentro de uma particularidade, ok? Ele sabia como ia trabalhar na sua vida. Então nenhuma conversão é igual a outra exatamente, mas todas têm os mesmos elementos. Isso é importante. Todas as conversões, elas têm os fundamentos em comum, apesar de todas serem diferentes. Todas precisam ter o mesmo elemento, e o primeiro elemento é que você estava contra Cristo. Esse é o primeiro elemento. É que nós éramos inimigos de Deus, é que nós éramos contra Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então, quando Deus salvou vocês, eu não estava buscando. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. O próprio Senhor Jesus diz isso. Então, meus irmãos, ainda que existam pessoas como Cornélio, existam pessoas tão doces, né, que estão ali com seus corações voltados para Deus, sedentos de Deus, como aquele eunuco, todo esse movimento do coração
ação primeira de Deus em nossa vida, porque é Deus que realiza em nós o querer e o efetuar, é Ele que produz isso em nós. E todos os textos da Bíblia, do Novo Testamento, que falam de arrependimento, todas as vezes vai mostrar que o arrependimento é um dom, é um presente, é uma concessão de Deus, e não algo que tem no seu coração, de você mesmo. Procure depois, todos os textos que falam de arrependimento. Quem convence você do pecado, da justiça e do juízo? Você mesmo? É o Espírito de Deus que convence você. Então, irmão, todos nós, como diz a Escritura, éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. Talvez você não estava como Saulo aqui, atrás de matar, porque o texto mostra um homem ensandecido, de sangue na boca, sangue nos olhos. Ele quer matar, ameaças de morte aos seguidores do caminho de Cristo Jesus. A ódio, a vingança, a desejo de destruição da igreja, ok? Esse é o coração de Saulo, essa é a mente de Saulo. Ele não consegue entender que o Evangelho é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, para ele, o Messias tinha que estar vivo e reinando, não poderia ter morrido na cruz, enfim, como todo judeu sempre pensou. Então, Saulo está nessa condição, e ele, ainda desejoso de mais mortes, de mais vingança, de mais prisões, de mais violência, busca autorizações escritas do sumo sacerdote para, no caminho onde ele passar, indo para Damasco, quem ele encontrasse pudesse prender, ele tivesse autoridade judicial para isso. Então veja um homem que está contra Deus, ele está contra a igreja, ele está contra Cristo. E assim, irmãos, nós vemos que é a ação do diabo. Paulo entendeu isso muito bem, irmão, quando ele fala que Deus nos transportou do império das trevas, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo entendeu isso muito bem. Meus irmãos, Saulo, quando Paulo olha para a vida dele anterior, quando Paulo olha para a vida dele antes da conversão, ele vai ver que estava em cativo do pecado, ele vai ver que estava nas garras do diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, está vendo que ele se inclui no texto? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estávamos sob o príncipe da potestade do Espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, entre os quais todos nós, ele se inclui e inclui todos os cristãos, entre os quais todos nós andávamos. Então, Paulo tem uma consciência muito profunda disso. Meus irmãos, eu quero dizer para você que quem se levanta contra a igreja é sempre o diabo. As forças do diabo estão contra a igreja. As forças do diabo não estão no boteco, no prostíbulo, na boca de fumo. Não está ali. Não tem necessidade. Aquelas pessoas já estão sob o poder dele. O povo de Deus é um povo livre. Quando você olha o livro de Atos dos Apóstolos, a vida de Saulo, mas a gente vê aquele homem como uma fera selvagem, matando, desejoso de sangue. Mas quando você olha o livro de Apocalipse, você vai ver Satanás trabalhando contra a igreja, por dentro, causando inimizades, divisões, falsos ensinos, imoralidade, idolatria, dividindo a igreja. Irmãos, o diabo sempre odiou a igreja. O diabo odiou sempre o povo de Deus no Antigo Testamento. Veja os homens de Deus no Antigo Testamento, todos eles foram odiados. Você vê os profetas, você vê Abraão, você vê Moisés, e eles estavam lá na idolatria deles, oferecendo e queimando incenso e oferecendo suas ofertas aos deuses dele no deserto. É o inferno que eles fizeram na
externa, mas também interna contra o povo de Deus. Por isso que Jesus e o apóstolo Paulo vai mostrar isso com tanta clareza. A nossa luta, Efésios 6, não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra ninguém. O cristão tem que ter inimigos. A máxima cristã é amai os vossos inimigos e orai por aqueles que nos perseguem. Veja, há com certeza uma igreja que ora aqui em favor de Saulo, desse homem enlouquecido aqui. Exatamente isso que nós devemos fazer, irmãos. Exatamente isso que nós devemos fazer. Se nós devemos amar os nossos inimigos, como não devemos amar os irmãos? Como não devemos amar as pessoas que não são nossos inimigos? Como não devemos agir em amor, em graça e misericórdia? Então, amados, existe sempre um estado de resistência, de aversão, de ódio. A própria religiosidade é isso. Lembra? Saulo é um homem que tem centenas de leituras do Antigo Testamento, ora 3 vezes por dia, jejua 2 vezes por semana. Esse é Saulo. E ele odeia Cristo, ele odeia Deus, ele odeia os cristãos. Quando você olha um religioso, uma pessoa que ora muito, que lê muito, e você olha assim e fala, nossa, mas não houve salvação verdadeira. Toda essa religiosidade é um ódio contra Deus e contra o povo de Deus. Meus irmãos, esse é o estado de todo ser humano sem Cristo. Tudo que ele faz é tirar Deus da sua própria consciência. Mas o texto segue. Mas, versículo 3, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Meus irmãos, e é assim, toda conversão é um encontro entre uma pessoa e Deus. A conversão não é um encontro emocional, a conversão não é algo meramente emotivo, não é um encontro de alguém com uma pessoa, um pregador ou um cantor importante. Não. Toda conversão verdadeira é um encontro direto, pessoal, único com Deus. É isso que é a conversão. É assim que deve ter acontecido na sua vida. Um encontro entre você e Deus. E o texto diz que foi de repente. Não foi algo agendado, não estava na sua agenda, você não programou isso. Eu vou encontrar com Deus tal dia, não foi assim. Ele encontrou você, Ele buscou você. A iniciativa foi dele, não sua. Ele nos buscou, Ele nos chamou, Ele nos convenceu do pecado, Ele venceu a resistência do nosso coração pelo grande amor que Ele tem por nós. De repente, não é algo que está no controle humano, não é algo que eu posso controlar. Olha, Deus vai te encontrar tal dia, assim. O culto do encontro com Deus, não dá para fazer. O culto do avivamento, eu estou marcando um dia, o horário que Deus vai vir aqui encontrar com você. Como Spurgeon diz, não pode haver besteira maior de se dizer. De repente, é Deus que nos encontra, é Ele, a iniciativa é dele. Não podemos encontrá-lo, porque, olha o texto sagrado, de repente, uma luz, estávamos em trevas, como Paulo diz, nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós não estávamos em trevas, Paulo vai dizer que nós éramos trevas, nós não apenas estávamos, as trevas estavam em nós éramos as trevas. O julgamento é esse,
homens amaram mais as trevas do que a luz. Amar as trevas, amar o pecado mais do que a Deus. Então a nossa condição é essa. E a luz vem, a luz brilha. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, jamais andará em trevas, porque viu a luz da vida. Então, irmãos, sem Ele, tudo é trevas. Você pode ter a religiosidade que você quiser, você pode jejuar 2 vezes por semana como Saulo, você pode dar 30% de dízimo, oferta e esmola aos pobres, você pode ter centenas de leituras do Antigo Testamento, se batizar 7 vezes por dia, como todo fariseu fazia. Você pode fazer tudo o que você quiser, você está em trevas. As trevas tomaram sua alma, seu coração, sua mente. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação na religião, não há salvação em boas obras, não há salvação na religiosidade, no judaísmo, não há salvação em nada e nem ninguém. Só a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso não se muda, isso não se negocia. E é exatamente isso. Meus irmãos, de repente o Senhor vem sobre nós, uma luz brilha, você consegue ver as trevas que te envolvem. E essa é uma das grandes evidências. E veja, essa luz vinda do céu brilhou sobre ele. Nós temos hoje um fenômeno que a gente existiu na igreja, mas como nós temos visto hoje em dia, é inédito. É que as pessoas estão cada vez mais colocando um tipo de brilho na igreja, colocando mais decorações na igreja, estão colocando mais luzes na igreja, estão colocando mais palavras de positivismo na igreja, estão colocando mais flores na igreja e tentando emocionar as pessoas. É uma tentativa recorrente de fustigar, de encher o coração das pessoas de mais emoção e de mais lágrimas e mais emoções, e fazer as pessoas se emocionarem ao máximo possível, como se as grandes emoções fossem um encontro com Deus. Se fosse assim, todo jogo do Flamengo, todo jogo de futebol ia ser uma emoção, Cristo estava lá, ia no encontro real com Deus. As pessoas choram, as pessoas se tatuam, as pessoas vestem a camisa, as pessoas gritam, se emocionam, choram para qualquer time de futebol. Aquele pessoal, aí já eu falo de mulheres mais velhas que vão no show do Roberto Carlos. São muitas emoções. A mulherada chora, e ele joga rosas, e aquele negócio, rapaz, e é uma emoção exacerbada, aquele negócio. Deus está lá, é um encontro com Cristo. Então, irmãos, é um grande engano achar que grandes emoções ou momentos de intensa emoção na igreja, no culto, seja de fato um encontro com Cristo. Isso é um leve engano. As pessoas podem ter muitas emoções, chorar, se arrepiar, mas as suas vidas continuam nas mesmas trevas, são as mesmas pessoas, com o mesmo caráter, com o mesmo temperamento, com o mesmo posicionamento de vida de si. Não há transformação. E o que temos visto hoje? Uma igreja que se enche de luzes, uma igreja que se enche de flores, uma igreja que se enche de muitas decorações. Fui pregar numa igreja, tinha um totemzinho assim, onde você poderia apertar um totem e o totem tira uma foto sua e manda para o seu WhatsApp. Na igreja. E tinha uma fila lá, o pessoal tirando foto de todas as idades. E a gente pode achar que quanto mais emoção, mais mudança. Mas, irmãos, a gente olha e vê
que há mais divórcio dentro da igreja evangélica do que entre os mundanos. Os crentes das igrejas evangélicas do Brasil divorciam mais do que aqueles que estão lá no boteco, lá nos feitos. O que é que estamos fazendo? Onde está o evangelho? Junta, mas não transforma. As pessoas só mudaram de lugar, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. E parece que piorou, porque quando vem para a igreja se fica assim, não, como assim? Aí você fala, mas como assim? Não é para vir para Cristo e melhorar a vida, ser nova criação? O que é que está acontecendo? E aí você olha, os jovens e aquelas pessoas solteiras dentro da igreja têm o mesmo índice de vida sexual ativa do que um não crente lá fora. Pensando, mas como assim? Não é para vir para a igreja para ser santo? Então como é que tem a mesma vida lá? Então a gente está vivendo isso, irmão. E é uma igreja que nunca esteve tão adornada, enfeitada em toda a história. Tudo tem que ter ornamento, tudo tem que ser um vislumbre, uma coisa e transformação mesmo. Olha a luz que brilha sobre ele. Ela vinha de onde? Do céu. Do céu. Sabe o que está faltando? Luz. Uma luz do céu. Tem flores aqui. Tem painelzinho aqui para tirar foto. Totemzinho para tirar foto. Tem alguma palavrinha de ânimo aqui, alguma coisa? Quanto mais a igreja se enfeita, menos poder. Quanto mais a igreja busca essas coisas, mais ela está dizendo, não temos poder. Então precisamos disso. Falta glória do céu, falta presença de Deus, falta poder do Espírito, falta transformação, falta glória de Deus em nossas vidas. E é isso que o texto está mostrando. Uma luz que vinha do céu, brilhou em volta dele, e ele caiu no chão. É isso, irmão. É isso, essa é outra característica de uma verdadeira conversão. De repente vem sobre nós, e vem essa luz da glória de Deus que ilumina a nossa condição, e nós temos a glória de Deus, estamos diante do Senhor da glória. O que Isaías querer com enfeite, estando diante do trono do Cordeiro? O que enfeite poderia fazer? Que selfiezinha ia mudar a sua vida se ele estava diante do trono da glória, meus irmãos? E ele cai por chão, por terra. E é isso que nós precisamos. As igrejas hoje estão tentando levantar as pessoas. Que você é lindo. Diz para o seu irmão que ele é lindo. Você é a princesa de Jesus. Você é o príncipe de Deus. Você é maravilhoso. Você é extraordinário. Você é um leão junto do seu pai. E daí vai. E glória mesmo de Deus, e transformação, e mudança de vida, e quebrantamento e arrependimento. Irmão, você quer ver a glória de Deus? Sim ou não? Então, por favor, esteja disposto a cair no chão, prostrado, quebrantado, arruinado. Esteja disposto a ver suas trevas, porque ninguém vai parar diante da luz da glória de Deus sem arrependimento, sem quebrantamento, sem humilhação. Nós não podemos, irmãos, encontrar a Deus e permanecer no mesmo estado que estamos. Queremos ver a glória de Deus, estejamos dispostos a que as trevas das nossas vidas se vejam e que caiamos diante dele, prostrados, humilhados, e ouçamos a sua voz, e ele vai nos chamar pelo nome. É um encontro pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quais são os seus motivos contra mim? O que você tem contra mim? Saulo, o que eu fiz para você? O que eu fiz contra você? E aí você vai ver que a sua queda é que você está contra o amor. Você vai ver que a sua queda é que você amou as trevas e não a luz. Você vai ver que a sua queda é que você está contra a bondade
bondade e o eterno amor de Deus. Meus irmãos, isso é conversão. Isso é conversão. Não é chegar e dizer, porque Jesus me disse, olha, alguém aí quer aceitar Jesus? Ou alguém aí quer me aceitar? Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Entende isso aqui? A gente vê os negócios que não estão nem na Bíblia. E a gente acha que essas coisas são. A gente sacraliza isso. Nada contra isso. Talvez um momento ou outro fazer isso não tem problema nenhum. Mas achar que alguém que vem na frente levantou a mão, é crente. Eu fiz isso tanto quando eu era pequeno na igreja. E o pecador só foi salvo com 15 anos de idade, quando o Senhor me encontrou. Quando o Senhor me encontrou, foi de repente. Ele foi lá e me encontrou onde eu estava. E salvou a minha vida. Eu caí no chão. Caí. Falei, meu Deus, estou pecando contra o amor. Eu estou indo contra Deus. Estou duvidando dele. Meus irmãos, isso aqui é conversão. Sabe o que nós precisamos hoje em dia, nos nossos dias? Disso aqui, de conversões. Nós temos muita gente entrando nas igrejas, mas quantos convertidos? Quantas pessoas de fato nasceram de novo? Nasceram de novo. Pregando sobre o novo nascimento, numa igreja aqui em Tabatinga, muito famosa, num culto de jovens, 500 jovens. 5 ficaram no banco e 490 vieram na frente. E o primeiro que veio foi o pastor, que acho que ele também não tinha vindo para a gente. Aí, meu Deus do céu, o que é isso, irmãos? O que é isso? As pessoas podem vir para a igreja de qualquer forma, gente. Aqui é legal, tem bons amigos, comida é boa, tem um som santo legal, a comunhão é extraordinária, tem tudo para melhor lugar para você casar, criar filho, tudo está aqui. As pessoas podem vir por qualquer motivo, mas quantos convertidos? Quantas pessoas de fato salvas, que foram encontradas por Deus, que encontraram Ele pessoalmente, salvo, porque Ele percebe. Esse encontro pessoal, isso é a conversão. Você não pode ter isso pelos seus filhos, eu não posso ter isso por ninguém, isso é uma coisa pessoal. Cristo me encontrou nas minhas trevas, no meu pecado, a sua voz revelou tanto amor, graça, bondade e misericórdia, quanto revelou as minhas trevas, a minha queda, a minha destruição e a minha condenação. Uma mistura na voz maravilhosa do Evangelho, há uma mistura quando a pregação se faz, a mesma voz mostra a graça de Deus e o horror do nosso pecado. Oh, queridos, aqui estamos, isso é conversão. Isso é a conversão. E então, versículo 5: quem és tu, Senhor? É claro, ele não sabe quem é, ele não conhece Jesus. Irmãos, na conversão verdadeira, você talvez tenha ouvido falar de Jesus. Cara, o Saulo estava perseguindo todos os do caminho de Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, ele provavelmente viu Jesus, porque ele tinha a mesma idade de Jesus. Eles tinham a mesma idade, eles provavelmente nasceram talvez até no mesmo ano, ou diferença de 2 anos um para o outro. Então, Saulo, quando estava sendo ensinado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, e Jesus esteve em Jerusalém 3 vezes, segundo o Evangelho de João. Saulo, estudante das Escrituras, com certeza foi ouvir o grande profeta que estava ali e viu alguma coisa que Jesus fez. Pessoalmente ele viu Jesus. Irmão, mas ele não sabia quem é Jesus. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? A única coisa que ele tinha informação, e o que tinha na cabeça de Saulo, sabe o que era? Jesus é aquele que morreu na cruz, vergonhosamente nu, pelos seus próprios pecados, um criminoso, e que esse povo maluco aí está dizendo que ele ressuscitou. Mas ele não sabia que Jesus está sentado no trono e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando a conversão de fato acontece, a sua visão de Jesus vai mudar.
Com certeza. Jesus não vai ser aquele Jesus católico, de cabecinha quebrada, de pescocinho quebrado, miserável ali. Não. Ele vai estar, como sempre esteve, reinando em glória eternamente. O dono de tudo que existe. O Senhor de todos os anjos e de cada ser humano. O Criador de todo o universo. De todo o universo. Esse é o Senhor. E o texto então segue: a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Sempre. Por que Jesus não pregou o Evangelho para ele? Não é? Rapaz, não tem nada mais poderoso. O Senhor está ali, diz quem eu sou Jesus, mas não fala mais nada. Por que ele não falou da cruz? Por que ele não falou porque veio morrer? Por que ele não denunciou os pecados dele? Por que ele não falou da sua cruz, da sua morte, da sua ressurreição, da vitória sobre a morte, sobre o pecado, do cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento? Por que ele não falou sobre isso? Porque, irmão, a pregação continua pela igreja. A pregação continua através de você e de mim, cristão. Entra na cidade e dirão a você o que deve fazer. O Senhor Jesus se apresenta para Saulo, mas é outro que vai pregar o Evangelho para ele. Ele viu o Evangelho, agora ele vai entender o Evangelho, que é Cristo Jesus. E aqui está o papel da igreja. Veja a importância de você pregar o Evangelho. Veja a importância de você anunciar o Evangelho. Você está dando continuidade à ação do próprio Deus na vida daquela pessoa. Quando Deus usa você para pregar o Evangelho, você entrou na obra com Cristo. Você entrou no trabalho que o Senhor começou a fazer na vida daquela pessoa. Quando você chegar naquela pessoa, seja ele quem for, o Senhor já está atuando lá, antes de você. Antes de você. Bem antes de você já está o Senhor. Vencendo as resistências daquele coração. Levando aquele coração duro em trevas a ser quebrantado. E luz está brilhando sobre ele. E quando você vê o Evangelho, a glória de Deus vai junto com você. Deus vai usar você. Porque não há Evangelho verdadeiro fora da igreja. Hoje nós temos a maior quantidade de desigrejados da história do Evangelho. A maior igreja, a segunda maior igreja dos Estados Unidos é dos desigrejados. São pessoas que estão fora da igreja, ouvindo mensagens, não, eu culto online. Eu não quero comunhão com ninguém, eu não quero estar no meio de ninguém, eu não quero relacionamento com ninguém, eu estou online. Essa é a maior igreja dos Estados Unidos, que mais cresce. Mas isso é totalmente antibíblico. Olha aí, versículo 7. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Não. Por favor, não espere que ninguém entenda a sua conversão. A maior besteira que você faz é achar que não, a minha família vai entender a minha salvação. Que agora Cristo é tudo para mim. Que agora a minha vida, viver para mim é Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão da minha vida. Ele está acima do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, do meu emprego, do meu estudo, do meu dinheiro, de mim mesmo, dos meus prazeres. Ele é tudo para mim. Não espere sua família ou qualquer um que não tenha nascido de novo entenda isso. Eles vão ver, eles vão ouvir você, mas jamais vão entender isso. Jamais. Nem tenta. Eles só vão entender isso no dia que Deus salvar cada um deles. Então nem procure entender isso, nem espera que eles entendam algo assim. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. E aqui tem outra coisa importante para mim e para você. É que a verdadeira conversão, uma verdadeira conversão, vai levar a uma introspecção. Se alguém nasceu de novo e não
não olhou para dentro de si mesmo. E nessa caminhada cristã, não consegue olhar para dentro de si mesmo e ver os seus próprios pecados e denunciar seus próprios pecados. Essa pessoa não se converteu. A verdadeira conversão é ver Cristo, mas enxergar você. Lembra de Isaías? Ele viu o Senhor. O que ele disse? Olha o miserável aqui. Se você só consegue ter olho para os outros e ter defeito nos outros, você não consegue enxergar os seus. Você não sabe. Eu sei. Irmão, a pessoa mais quebrantada no mundo é um cristão. Porque ele foi convencido pelo Espírito de Cristo. Ele foi convencido pelo Espírito. Se você não é corrigível, se você não é dobrável, se você não é pastoreável, você nunca se converteu. Nunca se converteu. Irmão, você precisa olhar para si mesmo. Quando Davi cai em pecado, ele vai dizer: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso será justo no teu falar e puro no teu julgar, porque o Senhor está esmagando os meus ossos. E assim que Deus convence a gente de pecado, esmaga os nossos ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não era a mão do diabo, que é o diabo da festa. Que o diabo quer que você saia da nunca. O diabo vai dizer para você: você é lindo, você é maravilhoso, você é a pessoa mais extraordinária do mundo. Você não tem que se arrepender de nada na sua vida. Você é a última bolacha do pacote. Você é a melhor pessoa do mundo. Você não tem que se converter, se arrepender. O diabo sempre vai semear o orgulho no nosso coração. Mas aqui, Saulo tem que olhar para dentro dele 3 dias, olhando sua vida, suas atitudes, suas palavras, questionando a ele mesmo. Irmão, deixa eu te dizer, a marca de uma verdadeira conversão é isso. No dia que Deus salvou você, isso tem que ter acontecido. Se isso aqui não acontecer, não houve salvação. Não houve salvação. Irmão, deixa eu dizer da minha experiência. Eu passei 3 meses nisso aqui. Eu me sentia miserável, indigno. Eu vi os irmãos. Olha, Deus já tinha me salvado há algum tempo. Mas quando eu cheguei na igreja, depois da minha conversão, eu vi os irmãos tomando a Santa Ceia. Eu começava a chorar. Alguns irmãos olhavam para mim e me abraçavam. É porque eu não era batizado ainda. Por que você está chorando? Eu não mereço isso. E eu olhava para dentro de mim e via os meus pecados. Bom, passei meses assim. Meses assim. Queridos, se isso não aconteceu na sua vida, eu sinto muito. Não houve conversão. A conversão é olhar para dentro de si mesmo. A conversão é olhar para dentro de si mesmo, se arrepender dos seus pecados. Não apenas um dia, um momento, naquele dia que Deus salvou você, não, mas é uma vida inteira que se caminha olhando para dentro de si mesmo e permitindo que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, venha e fale ao seu coração e corrija a sua alma e te faça mais parecido com Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então eles pegaram pela mão a Saulo e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu e não bebeu nada. Tristeza. A verdadeira conversão vai produzir jejum. Tristeza pelos meus pecados. Eu estou olhando para dentro de mim mesmo e eu estou vendo a miséria que eu sou diante de Deus, diante da glória de Cristo. É bem diferente do que a maioria das igrejas está tentando promover aí em cada culto. Farra, festa, olha, sai daqui animado. Você tem que sair daqui explodido de emoções.
como é que ficou Saulo. Aos trapos, coitado. Olha que culto. Encontrou Cristo, caiu, ficou cego em jejum 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, isso é conversão. Isso é conversão. Nós precisamos disso. Arrependimento verdadeiro e genuíno. E aí o texto segue. Ainda mais morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E essa sempre deve ser a minha e a sua resposta para o chamado de Deus. Como um servo: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Glória a Deus! Aqui tem a evidência da salvação. Alguém está orando. Mas Saulo orava para almoçar, quando acordava, quando dormia, ao meio-dia, em cada culto, ele tinha oração para tudo. Mas alguém está aqui falando do seu próprio coração. Tem alguém aqui orando de verdade. Pela primeira vez na vida, Saulo orou de verdade. A oração dele de fato foi verdadeira. Foi aquela oração do coração. Viu Cristo, viu a glória de Cristo, cego olhando só para dentro de si mesmo. Ele orava. Irmão, aqui está a evidência de alguém que se converteu. A oração. Olha, as 11.000 religiões do mundo oram. Não se engane com isso. Ah não, o pessoal ali ora, ali ó, então estão salvos. Não. Oração, Saulo orava 3 vezes por dia. E não estava salvo. Não estou falando de reza, estou falando de oração. E oração é abrir o coração. Isso é oração. Não são muitas palavras, não são muitas repetições. É abrir o coração total e francamente para Deus. Isso é oração. Veja, Deus chama Ananias. Deus tem um chamado para mim e para você. E qual é o chamado? Vai na rua direita porque tem um cara torto lá. Pronto. Saulo. Vai e prega o Evangelho. Vai e anuncia o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Esse é o chamado da igreja. Ninguém vai fazer isso. Só a igreja vai fazer isso. A gente pode distribuir um alface, uma cesta básica, seja lá o que for. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Pregar Cristo. Anunciar o Senhor. E veja a importância. Deus não fez isso. Cristo não fez isso. Ele estava em glória. Ele poderia ter pregado o Evangelho todinho para ele. Ia ser muito mais poderoso. Ou então enviado um anjo para falar com ele. Prega o Evangelho para ele. Não. É Ananias mesmo. Esse crente disposto na sua casa, com medo de Saulo, e disse: Senhor, você não tem certeza? Porque esse cara é um cara terrível. Ele está aí para matar todo mundo e tem autorização. Olha, Ananias já sabia que ele tinha autorizações de Jerusalém. Olha como o povo, a notícia é ruim, corre. A gente corre porque Saulo veio aí. E ele tem autorizações do sumo sacerdote para prender todo mundo. E o povo, é esse que Deus vai usar. É esse que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Não peça a Deus, encontra o fulano, então prega o Evangelho para ele. Não. Deus vai usar você. A igreja, você, cada um de nós. Então não se exclua, não se esconda, não dê desculpa, vá pregar o Evangelho. Nada é mais importante do que isso. E você não sabe quem vai ser a pessoa que Deus vai salvar naquele dia. Ananias não tinha nem ideia de quem Paulo seria. Você imagina? Ele tinha a mínima ideia de que um homem que ele salvou, que ele pregou o Evangelho, que ele pôs as mãos, que ele anunciou o Evangelho, que ele batizou, que estendeu as mãos para que ele recebesse o Espírito, seria o líder de maior calibre e influência da história do mundo.
CEO, influencia bilhões de pessoas. Não tem líder no mundo, a não ser Jesus, que influenciou tanta gente assim. E Ananias não sabia quem ia ser aquele cara. Então você está aí no Evangelho. Você vai lá. Não se esconde não. Porque Deus vai usar você para a glória dele. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias. Aí Deus dá todo o detalhe aqui dele. Olha aqui, está vendo a sincronia entre você e Deus trabalhando? Está vendo? Você está evangelizando, você está indo. Deus está indo junto com você. Ele já teve uma visão. Um homem chamado Ananias vai até ele. Veja, Deus já está direcionando todas as coisas, promovendo esses encontros de salvação. Quando você encontra uma pessoa, não é à toa, é Deus, é a providência de Deus que chegou ali. Não apareceu um homem chamado Ananias que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creram no Senhor, e agora ele veio aqui a Damasco, com a autorização do chefe dos sacerdotes, para prender a todos os que te adoram. Que linda essa expressão! Todos os que te adoram, todos os que te amam, Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão. Que coisa, que fé, que lindo, irmão. Extraordinária a obediência desse irmão. Que coisa maravilhosa. Essa sensibilidade para pregar o Evangelho. Esse coração sensível à missão de Deus. A missão de Deus. De ir, de anunciar, de falar de Cristo, do Evangelho da cruz. Que coisa extraordinária. É o que Deus nos chamou a ter. Essa atitude de Ananias. Ele disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Você precisa dessa convicção. Foi o Senhor que me enviou. Ele me mandou ir e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as. Ele me enviou. Você precisa dizer isso para as pessoas. Eu não estou aqui à toa, não é um acaso. Deus me trouxe aqui. Essa convicção da ação de Deus na minha vida. Deus está me guiando, Deus está guiando as pessoas a mim e me levando até eles. Produzir esses encontros de salvação. Essa convicção, irmão, da providência de Deus na nossa vida. De que Deus está nos guiando, que nós não podemos perder a oportunidade de anunciar o Evangelho. Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. E é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Pronto. Aqui está o novo convertido. Ele vai ver. Ele vai ver a Cristo, ele vai ver o mundo, a si mesmo, as pessoas, a igreja, como ele nunca. A partir do momento que ele abre os olhos, ele nunca mais viu a vida, a Cristo, a si mesmo, a igreja, a sociedade, o dinheiro, os prazeres, o judaísmo, todas as religiões do mundo. Ele nunca mais viu nada da mesma forma. A partir de agora, ele vê tudo sob a luz que brilhou sobre ele nos céus. Ele viu tudo a partir de Cristo. E assim a verdadeira conversão, cheio do Espírito Santo. Alguém que está buscando essa plenitude. Alguém que está buscando ser mais parecido com o seu Senhor. Mais parecido com Cristo. Pensando como Cristo. Sentindo como Cristo. Agindo como Cristo. Isso é a conversão. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram nos olhos de Saulo. E ele pôde ver de novo. Ele
que foi batizado, aí você já tem toda a pregação do Evangelho. Ananias anunciou o Evangelho para ele, pregou o Evangelho para ele, mostrou que ninguém é salvo por boas obras ou pela lei de Moisés, mostrou o cumprimento da lei e dos profetas na pessoa de Cristo, pregou o Evangelho para ele, entendeu o Evangelho, foi batizado, entendeu a graça de Deus. Cristo levou naquela cruz todos os teus pecados, sabe? Cada morte que você produziu, Cristo levou sobre si todos os teus pecados. Tudo que você fez de errado, toda a sua religiosidade, Cristo levou naquela cruz. Cristo morreu por você, entendeu a graça de Deus, e então ele é batizado. Depois ele comeu alguma coisa e que ficou forte como antes. A graça de Deus encheu sua graça. A graça de Deus mudou sua vida. Isso é conversão. Isso é conversão. E o que precisamos? Orar por conversões na igreja. Orar por conversões nessa cidade. Conversões. Billy Graham, no aeroporto, encontrou um bêbado e se aproximou dele e disse: Reverendo Billy Graham, você me salvou. Eu estava lá numa campanha, lá num ginásio, no estádio onde você estava pregando. Ele falou: realmente foi eu que te salvei. Por isso que tu está bêbado desse jeito. Se Cristo tivesse te salvado, tu não está desse jeito. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Pessoas que não foram convertidas por homens, por eventos, por emocionalismos, mas que essas marcas tão poderosas sejam as evidências de alguém que de fato encontraram a Cristo Jesus, pessoas que foram encontradas por Ele, quem Cristo encontrou e que de fato foram salvas. É isso que você precisa orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus familiares. Está vendo que é mais do que ir para a igreja? Está vendo que é mais do que levantar uma mão e dizer: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, como qualquer bêbado no meio da rua faz. É isso aqui. Essas marcas maravilhosas é que nós devemos orar, dizer: meu Deus, salva. Encontra, Senhor, encontra. Vai para essa pessoa e diz: salva, salva, Senhor. Às vezes você está tentando convencer as pessoas da sua família de pecado, ou alguém que você conhece e ama. Não é você que faz isso. As pessoas precisam encontrar Cristo. O Evangelho também não é ética. Não é ética. O Evangelho não é: eu sou uma pessoa melhor. Não, isso é espiritismo. Isso é reencarnação. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso aqui é conversão. Esses elementos maravilhosos. Entender isso aqui. Pregar isso aqui. O Evangelho de Cristo. E ver. E ver. Você tem que. Essas evidências estão na sua vida. Aconteceu isso aqui com você. Você precisa questionar isso também de você. Será que isso de fato aconteceu comigo? Eu tive de fato um encontro com Cristo. Minha vida de fato mudou. Meus irmãos, lembro no Chile de estar orando por um pastor que caiu endemoniado, um pastor presidente da igreja. A pastora estava lá nesse dia. Enfrentou anos de igreja, frequentou anos de igreja, foi para o seminário 4 anos, caiu endemoniado na cozinha da sala dele. Meus irmãos, não se enganem. Tem muita gente aí que diz que é crente, mas não tem evidência nenhuma de salvação. Que isso não acontece com você, amado. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quantos anos você pode ter nascido na igreja. Não importa. Não importa. Questione se esses elementos aconteceram. Não, pastor, nunca aconteceu comigo isso aqui. Então hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia onde Cristo pode salvar você. É isso, irmão, que eu vou fazer. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. É entre você e o Senhor. Ninguém pode estar no meio.